Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, Rádio 20, e toda a sua família. Sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12. O êxito e o insucesso são duas taças, guardando elementos diversos, que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisso reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Fragmentos da mensagem Êxitos e Insucessos, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, e que faz parte do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com ela, nós iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, trazendo também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos nós. A mensagem de hoje tem o título Enfermidade, que é uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel no livro Caminho Espírita, psicografia de Chico Xavier. E Emmanuel nos convida a refletir quando diz: enquanto nos escasseia a educação nos domínios da mente, a enfermidade por mortificação involuntária dependerá expressivo papel em nossa vida espiritual. Na maioria das circunstâncias, somos nós quem lhe pede a presença e o concurso antes da reencarnação no campo da existência física, à maneira do viajor, encomendando recursos de segurança para a travessia do mar. E em ocasiões outras, ela constitui auxílio de urgência, promovido pela bondade dos amigos, que se erigem nas esferas superiores à condição de patronos da nossa libertação para a vida maior. À face de semelhante motivo, doenças existem de múltiplas significações, como sejam inibições trazidas do berço, moléstias, amparo, comboiando votos de melhoria moral, dermatoses recidivantes, moléstias, proteção, coibindo desmantelos do sentimento, mutilações congênitas, moléstia, refúgio, impedindo a queda em atos de violência ou venalidade, incômodos imprevistos, moléstias, socorro, evitando o mergulho da alma em compromissos inferiores, males de longo curso, moléstias, abrigo, obstante do enredamento da criatura nas tramas da obsessão. Certamente, ninguém deve acalentar desequilíbrios orgânicos sob a desculpa de buscar a purificação da vida interior. O corpo físico é para a alma encarnada aquilo que a máquina significa, à frente do operário instrumento de serviço e progresso, que ele recebe de autoridade maior, a fim de produzir a benefício dos outros e de si próprio, cabendo-lhe a obrigação de assisti-lo constantemente e restaurá-lo sempre que necessário.
Todavia, diante da doença que persiste no corpo, a despeito de todas as medidas acautelatórias e defensivas, é imperioso reconhecer-lhe a função providencial e tratá-la com a certeza de quem carrega consigo a luz de uma bênção. Espiritismo em Marcha. Agenda. Seminário Cartas de Paulo. Tema central: Carta aos Romanos. Participações de Gustavo Silveira, Rafael Lavarini, Vitor Hugo, todos eles de Minas Gerais, César Perry de São Paulo. Será no sábado, dia 31 de agosto, no horário das 8 às 18 horas. O local é no Centro de Eventos MV Empresarial, na Avenida Presidente Dutra 298, em Biribeira, Recife. Investimento de R$50. Maiores informações através do telefone com WhatsApp DDD 81 98206 6099. É uma realização da ONG Caminho do Bem. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, preces por aquele mesmo que ora, a hora de dormir. Prefácio. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para reparação das forças orgânicas e também para a das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exílio à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Mas, como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para o seu adiantamento. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca a de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Eleve, pois, aquele que se ache compenetrado dessa verdade, o seu pensamento a Deus. Quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhes são concedidos, e ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Prece. Minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão desse convívio. Prevendo próxima morte, prefácio. A fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros, favorecem e aceleram o desligamento do espírito, por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo, tanto que, frequentemente, a vida corpórea ainda se não extinguiu de todo e a alma impaciente
já alçou o voo para a imensidade. Ao contrário, no homem que concentra nas coisas materiais todos os seus cuidados, aqueles laços são mais tenazes. Penosa e dolorosa é a separação, e cheio de perturbação e ansiedade o despertar no além-túmulo. Prece. Meu Deus, creio em Ti e na Tua bondade infinita, e por isso mesmo não posso crer hajas dado ao homem a inteligência que lhe faculta conhecer-te e a aspiração pelo futuro para o mergulhares no nada. Creio que o meu corpo é apenas o envoltório perecível de minha alma, e que quando eu tenha deixado de viver, acordarei no mundo dos espíritos. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, segundas e sextas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 872, continuação. Resumo teórico do móvel das ações do ser humano. Resposta dos espíritos. A fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam, por serem estes consequência da escolha que o espírito fez da sua existência de homem, pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhes o curso. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. No que concerne à morte, é que o homem se acha submetido em absoluto à inexorável lei da fatalidade. Por isso que não pode escapar à sentença que lhe marca o termo da existência, nem ao gênero de morte que haja de cortar a esta o fio. Segundo a doutrina vulgar, de si mesmo tiraria o homem todos os seus instintos, que então proviriam ou da sua organização física, pela qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou da sua própria natureza, caso em que lícito lhe fora procurar desculpar-se consigo mesmo, dizendo não lhe pertencer a culpa de ser feito como é. Muito mais moral se mostra indiscutivelmente a doutrina espírita. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude, e se lhe diz que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão estranha e má. Em nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, o que evidentemente lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 20, lemos: mostrou-lhes as suas mãos. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem que se intitula Reparemos Nossas Mãos. Faz parte do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu. Reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. As mãos que haviam
restituído a visão aos cegos, levantado paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício, traspassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Em toda parte agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas, amanhã igualmente, falarão de ti no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida de acordo com as próprias obras. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas segundas, quartas e sábados às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação Soares e Silmara. Novamente, Rádio Ouvinte, nós estamos aqui na segunda parte do programa, direcionado a perguntas e respostas sobre os temas que foram tratados durante o programa. E lembrando sempre de que há um importante seminário que está para ser realizado no dia 31 de agosto. É o seminário Cartas de Paulo, que será lá no MV Empresarial em Recife, no bairro da Imbiribeira. E telefone para esclarecimento é o DDD 81 982066099. É o seminário Cartas de Paulo, com tema central Cartas aos Romanos. Vários palestrantes que vêm de Minas Gerais, também o César Perry, que vem de São Paulo para esse evento. Será no dia de sábado, de 8 às 18 horas. Vamos para a primeira questão com os temas que abordamos nesta manhã. Como devemos compreender o êxito ou o insucesso em nossa vida? O apóstolo Paulo, já havia dado a diretriz ideal para compreendermos êxitos e insucessos em nossa vida, quando na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12, ele deixava a sua própria experiência como lição de vida para nós. Sei viver na penúria e sei também viver na abundância, e não me deixarei tomar por nenhum deles, na afirmação de Paulo.
Emmanuel comenta essa passagem enriquecendo o conteúdo para melhor compreensão nossa. Então Emmanuel diz assim: o êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades supremas. Emmanuel nos convida a refletir sobre os acontecimentos da vida sob o prisma, sobre o olhar do espírito imortal e não do corpo humano perecível destinado à morte física. E por isso ele diz, reportando-se a essa citação do apóstolo Paulo, de que o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Nós estamos na terra num grande educandário. Às vezes também se transforma num grande hospital, num grande presídio, dependendo de provas ou expiações que tenhamos vindo passar durante a nossa encarnação. Mas independente das situações, podemos extrair elementos sublimes para o nosso crescimento espiritual. Para isso, é claro, a noção, o entendimento da realidade da vida, da própria natureza do nosso espírito, são fundamentais. E nesse aspecto, a doutrina espírita nos preenche de iluminação o espírito, porque evidencia que através do enfrentamento de dificuldades, de doenças, de provas, o espírito, mantendo equilíbrio e confiança em Deus, utiliza esses elementos para o seu crescimento espiritual, mas também em períodos de fartura, naqueles períodos da vida aonde não passamos por provas maiores e podemos ajudar a aliviar as provas dos outros, de tal maneira que a utilização quer de eventos felizes, quer de eventos difíceis, podemos sempre crescer através deles. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. A que conclusões deduzimos da expressão: o sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e morais? No capítulo 28, coletânea de preces espíritas, encontramos essa resposta, que sempre destacamos aqui, a lembrança de ser esse um dos capítulos dos mais importantes para leitura e reflexão. Às vezes é deixado em segundo plano, numa leitura que o espírita faça rápido do livro e ache que aquele conteúdo do capítulo 28 vai ser utilizado só em alguma situação especial. Mas aqui na resposta dessa pergunta nós vemos a grande importância, porque é o seguinte: é preciso refletir e ler com atenção. Os espíritos dizem assim: o sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas. Ora, isso a ciência humana já deixou bem claro. Uma noite bem dormida, o repouso físico é elemento reconstitutivo do equilíbrio físico, da superação dos desgastes que o dia tem nos trazido, e repara muitas vezes até questões de desequilíbrio orgânico, o qual o repouso físico reconstitui a saúde física. Mas é interessante quando os espíritos assinalam também o seguinte: reparação das forças morais,
aliás, reparação das forças orgânicas e também das forças morais. Como assim? Exatamente. Porque durante o repouso físico, nós podemos, se para isso nos habilitarmos, receber de espíritos benfeitores amparo e orientação, esclarecimento e ajuda na superação de provas que estejamos a passar no nosso dia a dia, de tal maneira que estímulos para a prática do bem, para a aquisição de virtudes, podem e devem ser objeto do nosso espírito durante o repouso físico. Então, ao mesmo tempo, há uma reparação de ordem física, orgânica, e há também amplo campo de subsídios para o fortalecimento moral do espírito, como na palavra do Evangelho é colocado, para a reparação das forças morais, dependendo inclusive de certas provas que estejamos passando. Ao irmos dormir, recebemos iluminação, esclarecimento sobre a razão pela qual passamos por isso. Não é por outro motivo que pessoas que passam por provas difíceis, às vezes expiações, e têm no seu dia a dia um ânimo redobrado, são pessoas positivas, às vezes até entusiasmadas, e vivenciam problemas graves, como por exemplo uma cegueira, uma deficiência física, e são pessoas de almas positivas. Não tenhamos dúvidas, meus irmãos, à noite esses espíritos têm grandes encontros espirituais, reparadores, fortalecedores das suas energias morais, do seu espírito, em termos de equilíbrio e de paz íntimas. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Fatalidade e livre-arbítrio são contrários entre si? Essa é uma questão que é preciso realmente avaliarmos com cuidado, porque na compreensão popular há muitos argumentos totalmente destituídos de aprovação por parte dos espíritos benfeitores. Argumentos do tipo: isso aconteceu porque eu tinha de passar por isso. Às vezes se chega ao absurdo de achar que, por exemplo, uma pessoa que cometeu um suicídio é porque ela tinha que morrer daquele modo. Que é isso? Não é assim. Não é assim à luz da doutrina espírita. Os espíritos dizem nesse item 872 o seguinte: nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Entendeu? Por exemplo, ninguém nasce para se tornar um traidor, um mentiroso ou um criminoso. Tudo isso é reflexo do livre-arbítrio, da liberdade do homem durante a sua vida de espírito encarnado. Não é fatalidade para ninguém. Não há fatalidade nos atos da vida moral. Esse ponto tem que ficar bem claro. A pessoa escolhe ser ou alimentar tendências ruins nela pelo mau uso da vontade dela. Ela não tem obrigação de ser má, de forma nenhuma. Assim como para qualquer vício ou desequilíbrio do comportamento da criatura humana. Mas os espíritos dizem também o seguinte: é inexorável a lei da fatalidade, por isso não pode escapar a sentença que lhe marca o termo da existência, nem o gênero de morte que haja de cortar a esta o fio.
Ou seja, há circunstâncias que o espírito pede antes da sua encarnação, o tipo de morte, por exemplo, o tipo de morte em termos de desencarnação, jamais o suicídio. E que, quando chega o momento, aquele momento é fatal. Mas tudo o que acontece com a nossa vida ao longo da nossa encarnação tem tudo a ver com a liberdade e o livre-arbítrio que o espírito utiliza. Nós estamos assim chegando aos momentos finais do programa. Agradecemos a audiência. Estamos aqui na sua Rádio Liberdade todos os domingos, 7:30 da manhã. Divulguem nosso programa. Agradecemos muito. Um bom dia para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.